Boa noite, irmãos. Não com menos importância, foi bom, né? Vou falar para eles chegarem aqui. Falar assim, ó, vocês me respeitam, que o presbítero falou que é igual. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, na segunda carta aos Tessalonicenses. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponho tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós louvamos o Senhor, porque a sua palavra foi lida, e pedimos da misericórdia do Senhor, para que possamos entender o que o Senhor tem a dizer para nós, e possamos colocar em prática em nossa vida. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém aqui já assistiu o filme Deixados para Trás? Foi um sucesso no início dos anos 2000, eu achei que esse filme era bem mais velho, quando eu fui pesquisar a data dele, dos anos 2000. Quem já assistiu Deixados para Trás? No filme Deixados para Trás, se você não assistiu, eu fiz questão de colocar aqui a sinopse do filme, que fala de que num voo para Londres, um jornalista chamado Buck e o piloto do avião chamado Rayford testemunham algo incrível. Algumas pessoas, dúzias de passageiros, desaparecem do avião. Logo eles descobrem que também, que não apenas no avião, mas milhares de pessoas na Terra sumiram, e os dois vão atrás de resposta. O filme é um filme que vai falar um pouco a respeito do fim dos tempos, numa visão dispensacionalista, do que eles chamam de arrebatamento secreto, onde Deus leva os salvos, aqueles que eram eleitos de Deus, e aqueles que não eram eleitos, aqueles que eram os ímpios, ficam na terra, para passar então pela grande tribulação. Esse é o pensamento dispensacionalista. Bem, se você não assistiu e quer saber um filme a respeito da verdade dos últimos dias, esse é um ótimo exemplo do que não assistir. Esse filme não tem nada a ver com o que a palavra de Deus fala a respeito dos últimos dias, mas muitas pessoas pensam que é assim que vai acontecer na volta de Cristo. Muitas pessoas pensam que Jesus virá e fará um resgate em secreto dos salvos. Até mesmo existem aqueles que
colocam um adesivo no carro, escrito, em caso de arrebatamento, este veículo ficará desgovernado. Quem aqui nunca viu um adesivo assim no carro? Aqueles mais atuais colocam nas suas redes sociais, em caso de arrebatamento, esse perfil ficará desatualizado permanentemente. Estão evoluindo aí nas mensagens sobre o arrebatamento secreto. E é um erro pensar que Jesus voltará e deixará uns e levará outros, e até mesmo na igreja existem aqueles que têm um medo de que aconteça. Por exemplo, nós estamos aqui no culto e Jesus leva a dona Hilda, leva a dona Adma e fica o seu Eliseu. Já pensou? Ficam os descrentes. É só um exemplo, né, Eliseu? Na igreja de Tessalônica tinha um pensamento mais ou menos assim, de que Jesus já teria vindo e teria levado uns e deixado outros. Por que isso acontecia? Eu quero mostrar um pouco a respeito do contexto. Eu sei que os irmãos já estão cansados de me ouvir falar a respeito do contexto da carta aos Tessalonicenses, mas é sempre bom a gente relembrar. Eu vou dar um resumão da carta aos Tessalonicenses, porque acontece que Paulo faz a sua segunda viagem missionária, ele passa por Tessalônica, prega o evangelho do Senhor Jesus naquela cidade, durante 3 semanas, algumas pessoas ali se convertem, algumas pessoas entregam as suas vidas a Cristo, mas aqueles que não se converteram, movidos de inveja, começam a causar ali um alvoroço na cidade, de uma forma tão grande que causa problemas para aqueles que eram crentes, e principalmente para Jason e a sua família, que havia hospedado Paulo e os seus colaboradores na sua casa. O alvoroço é tão grande que os irmãos têm que pegar Paulo, os seus ajudantes ali, e durante a noite enviar eles escondido para Bereia. Acontece que Paulo ele fica com medo por causa do curto tempo que ele fica naquela cidade ali, fica com medo de a igreja voltar de novo para o judaísmo, voltar para o paganismo. Então ele envia Timóteo para aquela cidade, para saber como que está a situação da igreja ali depois da saída deles. E Timóteo volta com algumas boas notícias, algumas notícias ruins. As boas notícias é que, apesar da perseguição que ainda continuava, aquela igreja era um exemplo de amor abnegado, de uma fé operosa, de uma firme esperança. Mas haviam alguns problemas ali em relação ao seu conhecimento, principalmente quanto à questão da volta de Cristo. Lembra que eu falei de deixados para trás? A igreja tinha alguns problemas em relação ao seu entendimento da volta de Cristo, porque no meio da igreja surgiram algumas pessoas que falavam de datas. Jesus vai voltar tal dia, Jesus vai voltar outro dia, e aí aquelas pessoas ficavam preocupadas. Algumas ficaram que perderam tanto essa cabeça por causa desse assunto, que abandonaram seus trabalhos, já que Jesus já estava voltando mesmo, deixaram de trabalhar. Então Paulo ele resolve escrever a primeira carta, justamente para exortar aquela igreja, animar, consolar no meio da perseguição. Acontece que pouco tempo depois de escrever a sua primeira carta, Paulo recebe notícias de que ainda haviam problemas na igreja, e que aqueles problemas que ele havia tratado na sua primeira carta, não só continuaram, como também se intensificaram. A perseguição que havia ali havia se intensificado, havia uma perseguição muito maior, e havia mais problemas ainda em relação à volta de Cristo. Isso porque no meio da igreja, haviam pessoas que se diziam que haviam sido enviadas por Paulo. Não, Paulo me enviou, ou senão, alguém recebeu uma outra carta de Paulo, ou eu ouvi da boca de Paulo, e começaram a falar algumas coisas erradas a respeito da volta de Cristo. E é por isso que Paulo, então, resolve escrever uma outra carta, uma segunda carta, com o objetivo de exortar novamente, de fazer todo o trabalho de guiar esse povo de volta e colocar ele nos trilhos de novo do conhecimento verdadeiro a respeito de Deus. Na última oportunidade que nós tivemos, eu falei um pouco a respeito do primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses, no qual Paulo ele mostra o seu amor pela igreja ali, ensinando eles, confortando a respeito de que a perseguição que eles enfrentavam e o sofrimento não era eterno, a respeito que a volta de Cristo iria acabar com o sofrimento que eles enfrentavam. Mas agora no capítulo 2, Paulo ele começa a tratar muito mais ainda a respeito dessa volta de Cristo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite, alguns outros ensinamentos de Paulo a respeito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. Isso tomando em consideração que Paulo
já havia ensinado em sua primeira carta. Por isso, Paulo traz um novo ensinamento, ou um outro ensinamento, com algumas coisas a mais a respeito da segunda vinda de Cristo. Se alguém estiver anotando, então, alguns outros ensinamentos de Paulo sobre a segunda vinda de Cristo. Nós vamos observar o que Paulo ensina a respeito da segunda vinda de Cristo. E, primeiramente, ele ensina que a volta de Cristo não será secreta. Ninguém ali será deixado para trás. Nem o Eliseu, ninguém. Vai todo mundo ir para o céu, né? Ninguém será deixado para trás, a volta de Cristo não será secreta. Paulo, ele começa falando no primeiro e segundo versículo o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui, o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica é que alguém estava espalhando informações falsas, como eu já tinha dito anteriormente, em nome de Paulo, dizendo que o ato final da justiça de Deus, isso é, o seu juízo sobre os pecadores, já havia chegado e que essas pessoas provavelmente estavam prevendo datas, mais uma vez, a respeito do fim de todas as coisas e assustando os cristãos. E os crentes de Tessalônica estavam passando por um momento muito delicado, por causa da perseguição que eles estavam vivendo. Eles estavam se sentindo vulneráveis. E quando alguém afirmava que Jesus já havia voltado, eles acreditavam nisso. Lembre que Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 2, Paulo diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Então eles pensaram, Jesus veio como um ladrão, nós não vimos e perdemos esse dia. E eles entendiam que o sofrimento que eles estavam enfrentando, a perseguição que eles estavam enfrentando, não poderia ter outra procedência, senão um castigo de Deus. Nós já estamos sendo julgados, olha o sofrimento que nós estamos passando. Jesus já voltou e a gente ficou para trás. Assim eles pensavam que tinham sido deixados por Jesus, abandonados por Jesus. Aquela mensagem que Paulo havia dito sobre a repentina vinda de Cristo, porque Paulo fala a respeito de estarem alertas, fala a respeito de que Jesus, ninguém sabe que dia que Jesus voltaria, então eles tomaram isso de uma forma mal interpretada, e esse assunto causou um alvoroço muito grande, de tal ponto que alguns ali, ao lerem a carta, tomaram uma voz profética: eis que te digo, Jesus voltará tal e tal dia. Outra pessoa disse: não, a gente recebeu uma outra carta de Paulo, a qual ninguém teve acesso, onde Paulo falou essas datas. Outro dizia: eu ouvi da boca de Paulo a respeito disso. É por isso que Paulo vai dizer no versículo 2, como se procedesse de nós, ou seja, vocês estão sendo enganados, alguém está mandando cartas, palavras, dizendo que veio de nós, mas não é verdade, vocês estão sendo enganados. E alguns estavam vivendo então em desespero, abandonando completamente as suas atividades, vivendo ali em uma profunda tristeza, vivendo desamparados. E assim Paulo, ele escreve de forma que eles não deviam ficar alarmados ou perturbados com tamanha facilidade. E por que eles não precisavam ficar assim? Ele diz: por espírito, por palavra, por epístola, não deviam ficar alarmados de forma alguma. Isso, meus irmãos, porque Paulo já havia pregado a respeito desse assunto. Na sua primeira viagem, Paulo já havia falado a respeito desse assunto. É por isso que ele vai dizer mais para frente, ali no versículo de número 5, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, quando ainda estava com vocês? Ou seja, na segunda viagem missionária que eu fiz, quando eu estive pessoalmente com vocês, eu tratei esse respeito. Não obstante, Paulo também tratou a esse respeito na sua primeira carta. Mesmo Paulo dizendo, não há necessidade de eu falar a respeito disso, na sua primeira carta, Paulo fala a respeito disso. Paulo ensina mais uma vez a respeito da volta de Cristo. E depois também, o próprio Jesus já havia dado testemunho da sua vinda. Em Mateus capítulo 24, versículo 10 até o versículo 13, nós podemos ver ali algumas situações que precederiam a volta de Cristo.
como, por exemplo, a apostasia, o esfriamento do amor, onde o texto diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É por isso, meus irmãos, que eles não precisavam ficar alarmados. Eles tinham informações de servos fiéis de Cristo, Paulo, seus cooperadores do Evangelho, e o testemunho do próprio Filho de Deus, a respeito das coisas que viriam. Então eles não deveriam ficar alarmados com tanta facilidade. O versículo 3 vai dizer isso: ninguém de nenhum modo vos engane, ninguém vos engane. Vivendo na época que a gente vive, meus irmãos, onde não se falou tanto assim anteriormente, em anos anteriores, a respeito de fake news, principalmente nas últimas eleições, tudo era fake news ou não era fake news? Será que essa mensagem, será que essa informação é falsa ou não é falsa? A gente sabe que muitas vezes a mentira, ela é espalhada com muito mais fervor, com muito mais vontade e com muito mais afirmação do que a própria verdade. A fake news não é nenhuma informação, não é nenhuma invenção do homem moderno. Não é tão recente assim, porque lá no tempo de Paulo, na igreja de Tessalônica, já acontecia. É por isso que Paulo fala: não precisam ficar alarmados. Por quê? Porque ainda estão acontecendo as coisas que precedem a volta de Cristo. O versículo 3 vai dizer: porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É claro que a apostasia já estava acontecendo e acontece até os dias de hoje. Mas Paulo está dizendo que essa apostasia será aumentada até que culmine, até que chegue no seu ápice com o aparecimento ou surgimento do homem da iniquidade, do qual Paulo descreve a sua identidade no versículo de número 4, dizendo assim: que esse homem, homem da iniquidade, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha só o aparecimento, o surgimento do homem da iniquidade. Esse verso, ele vai mostrar toda a prepotência e toda a blasfêmia das intenções do homem da iniquidade, mostrando que ele não apenas é passivo, ignorando os preceitos de Deus, porque nós conhecemos pessoas que ignoram a vontade de Deus, ignoram os mandamentos de Deus, mas ele é ativo, vai contra, ele se levanta contra, ele é ativo, ele faz algo contra o próprio Deus, não apenas não dando ouvidos, mas buscando acabar com a palavra de Deus, buscando para si mesmo glória e adoração, buscando que a glória e a adoração ao nome do Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus, sejam vertidas em glória e adoração a Ele mesmo. É isso que diz no versículo de número 4, ele é contra tudo que é objeto de culto. E qual que é o seu objetivo? A sua pretensão é sentar-se no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. O seu objetivo é ser adorado e ser glorificado, como se ele fosse o próprio Deus. O versículo 6 termina esse ponto dizendo que o povo de Tessalônica sabia o que o detém, para que esse homem da iniquidade fosse revelado apenas na ocasião própria. E quanto a esse assunto, porque Paulo poderia escrever aqui, né? E agora vocês sabem o que detém o homem da iniquidade e falasse o que era, mas ele não faz assim: vocês sabem quem o detém. Esse aqui é um dos motivos pelo qual, quando a igreja devolve os seus dízimos e as suas ofertas, uma porção desse dinheiro é vertida para os pastores, para que eles possam se esmerar no conhecimento da palavra de Deus, porque os comentaristas que vão falar um pouco a respeito desse texto, nenhum deles concordam entre si a respeito do que detém o homem da iniquidade. O que detém o homem da iniquidade? Uns dizem que é a lei dos homens, outro diz que é o Império Romano, outro diz que é um anjo de Deus. Eu concordo com um deles que diz que o que detém a ação do homem da iniquidade é o Espírito Santo de Deus.
O Senhor Deus, controlador de toda a história, Ele detém então esse homem da iniquidade para que ele seja revelado apenas no tempo oportuno, o que pode ser visto um pouco mais para frente nesse mesmo texto aqui. Isso tudo, meus irmãos, Paulo diz do verso 1 até o versículo 6, com o objetivo de acalmar a igreja, para que ela então não se desesperasse, porque a volta de Cristo não será secreta. Igreja, se acalme, não precisa ficar desesperado, porque antes de Jesus voltar, vai acontecer todas essas coisas ainda. Jesus não vai voltar em secreto, vocês não foram deixados para trás. Cristo não abandonou a igreja. Esse desespero deles, meus irmãos, é digno de pena, porque por causa de um ensinamento equivocado, eles viviam em desespero, sem saber o que aconteceria. Muitas pessoas hoje ainda vivem em desespero, mesmo dentro da igreja, por não saber como será a volta de Cristo. Muitos temem o dia do Senhor. Até mesmo dentro da igreja, quando o assunto é escatologia, existe um medo quando é tratado esse assunto. Os próprios membros, alguns membros da igreja, mesmo dentro da igreja reformada, mesmo dentro da igreja presbiteriana, ainda têm um medo da volta de Cristo, porque nas suas cabeças e nos seus corações não estão prontas para se encontrar com o Senhor. Muitas ainda são enganadas, porque volta e meia de fora a gente ouve dizendo, 2012 é o fim do mundo. Quem ouviu que 2012 era o fim do mundo? O fim do mundo 2012 deu no dia do aniversário do meu irmão. A gente estava enchendo balão, armando um tempo de chuva danado. Eu falei, é o fim do mundo então mesmo, né? Céu fechando. 2012 o mundo não acabou, então é em 2000 e não sei quanto, ou é amanhã, ou é depois. Volta e meia surgem pessoas que estão dizendo datas para o fim do mundo. E algumas pessoas se deixam levar por isso então, se deixam levar por esse medo. Mas, meus irmãos, nós, os que estamos em Cristo, nós estamos alertas para a volta do Senhor. Existem aqueles que não esperam um ladrão, e saem de casa com as portas destrancadas, escancaradas, deixando tudo desprotegido. E esse dia pega de surpresa. Mas aqueles também que não sabem que dia que o ladrão vem, e por isso se preparam, deixam a casa trancada, pagam o senhorzinho da moto que passa de volta da rua, para ficar olhando e cuidando, se preparam para esse dia, não sabe que dia que vai vir. A igreja de Cristo está preparada. A igreja de Cristo não será pega de surpresa. Nós não sabemos que dia que é, mas não importa o dia que for, nós estamos preparados, nós estamos alertas, não precisamos temer, porque Jesus não vai voltar e deixar a gente para trás. Esse é o primeiro ensino de Paulo a respeito da volta de Cristo. Mas ainda podemos observar que do versículo 7 até o versículo 12, Paulo ensina sobre o caráter do homem da iniquidade. Isso porque nos versículos que nós lemos ali a partir do versículo de número 4, Paulo ele já falou a respeito desse homem da iniquidade, mostrando um pouco da identidade dele, né, a respeito de que ele vai vir e tudo mais, mas a partir do versículo de número 7, podemos notar que Paulo ele dá maior ênfase a essa figura aí, que muitas vezes é bem misteriosa no meio, e a gente pouco sabe a respeito dela, e que faz completo antagonismo ao Senhor, revelando mais especificamente a respeito do seu caráter, um pouco mais especificamente a respeito da sua obra, e até mesmo a respeito dos seus seguidores. Isso porque o versículo de número 7 começa dizendo, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e agora somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então Paulo ele expõe que apesar do homem da iniquidade ainda não ter sido revelado, apesar de ele não ter aparecido ainda, já é possível ver o seu domínio e a sua influência no nosso tempo. E isso no tempo de Paulo. Então, no nosso tempo também podemos ver o domínio e a influência desse homem da iniquidade. O texto aqui diz que traz a palavra mistério, trazendo a ideia de algo que é oculto, invisível, né? Ou seja, aquilo que é invisível, aquilo que é oculto, ele tem uma expressão visível, tem uma expressão que pode ser notada,
que fica claro nos versos seguintes. Esse mistério já está operando. Esse homem oculto já tem domínio e ele já tem influência nas pessoas que vivem no nosso tempo. Essa influência que esse homem traz já pode ser vista, apesar de que apenas aguarda a ação daquele que ainda o detém seja afastado. E aqui eu volto naquilo que eu falei anteriormente, porque que eu entendo que esse texto está falando a respeito do próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, porque nós temos um termo na teologia chamado de graça comum. E o que é a graça comum? A graça comum é uma graça de Deus derramada sobre os crentes e sobre os descrentes, para que a nossa vida continue nessa terra. Alguns anos atrás, não ouvia notícias, como nós temos visto hoje em dia, de criminosos que entram na escola sem motivo algum e atiram nas crianças, atiram nos professores. Hoje nós conseguimos ver, parece isso com mais frequência. O mundo tem várias bombas atômicas por aí. O que impede de um homem entrar e matar todo mundo, ou andar na rua por causa da sua própria maldade e matar a todos, é a graça comum. É o poder pelo qual o próprio Deus refreia o homem para que ele não haja com a maldade que ele pode agir. O ser humano pode ser muito mal, mas pela graça de Deus, o próprio Deus refreia essa maldade do homem. Aqui o texto está dizendo então que chegará o tempo em que aquele que o refreia, aquele que o segura, será afastado. Assim como no carro, quando a gente tira o pé do freio, o carro começa a andar lentamente até que ele pegue uma velocidade e possa fazer a sua jornada. A cada dia nós percebemos que a maldade do homem e a sua própria loucura o tem levado mais profundamente em seu próprio pecado. Nesse dia então, o dia em que este será tirado, em que a obra da graça comum será tirada, então podemos observar que esse homem se manifestará. O versículo 8 então diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. E o versículo 9 e o versículo 10 continuam dizendo: das suas obras, que ele chegará com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Entendemos aqui que a aparição do homem da iniquidade concorda completamente com aquele pelo qual o seu espírito é movido, porque o homem da iniquidade ele aparece segundo a eficácia do próprio diabo. As obras do homem da iniquidade são reflexo daquele de onde ele procede, do próprio inimigo. E essas obras, esses prodígios, esses sinais, essas maravilhas que ele vai fazer, não maravilhas, mas algo sobrenatural, é feito com o intuito, então, de enganar aqueles que perecem, porque não acolheram o amor pela verdade. Ou seja, aqueles que são ímpios. O seu objetivo é enganar. Nós sabemos que o pai da mentira é o próprio diabo. Portanto, alguém que procede do diabo não pode produzir nenhum tipo de verdade. O objetivo dele é mentir, o objetivo dele é enganar. E aí alcança o seu clímax com o surgimento desse líder. Agora, nós devemos perguntar cuidadosamente: quem esse homem da iniquidade quer enganar? Quem ele vem para enganar? Os crentes? Os salvos? Será que nós podemos ser enganados pelo homem da iniquidade? Eu tinha medo quando era criança. Vai que eu sou enganado pelo homem da iniquidade e vou para o inferno. Passei a vida inteira na igreja, vou ser enganado pelo homem da iniquidade e vou para o inferno. O versículo de número 10 diz: e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quando o evangelho é proclamado, meus irmãos, os ouvintes são intimados a aceitarem a Cristo, a aceitarem todos os benefícios de se unirem a Cristo. Os ouvintes que perecem porque rejeitam a mensagem que deviam aceitar. Perecem porque rejeitam a única porta de saída do inferno. É por isso que Paulo diz que esse propósito de aceitação aqui é a salvação.
Eles rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Eles rejeitaram a forma de sair do inferno, a forma de salvação. E é verdade, meus irmãos, que por seu próprio poder, ninguém pode aceitar essa verdade. Essa, contudo, não é a ênfase do texto aqui. Porque nós, os que fomos salvos, fomos vivificados por Cristo. Nós fomos salvos porque o Senhor nos deu vida quando estávamos mortos. O Senhor nos convenceu dos nossos pecados. Mas aquele que se perde por sua própria vontade. Nós não podemos entender que o ser humano aqui, o homem, ele é apenas uma marionete, que não tem nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de vontade. O versículo de número 11, versículo de número 12, vão mostrar. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eles se deleitam, eles se satisfazem com a injustiça. Lembra no Antigo Testamento, quando Deus fala para o povo de Israel, quando estão entrando na terra prometida, ele fala bem assim: se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês vão experimentar o melhor dessa terra. E Deus cumpre a sua palavra, porque enquanto eles obedeciam a palavra do Senhor, experimentavam o melhor. Mas lá em Deuteronômio, capítulo 28, um capítulo todinho para falar a respeito disso, os irmãos podem ler com mais tempo em casa, vai tratar a respeito das maldições, da desobediência. E entre essas maldições está, lá no versículo de número 25, nós podemos ler do texto de Deuteronômio capítulo 28, que o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Ou seja, se vocês obedecerem, vocês vão ser derrotados pelos seus inimigos. Vocês serão mandados para fora dessa terra aqui. E isso realmente acontece com o povo de Israel. Eles são derrotados pelos seus inimigos. A Assíria destrói o reino do norte em 721 a.C. O reino do sul é invadido pela Babilônia em 3 oportunidades. Eles levam o povo de Deus embora em 605, em 597, em 586 a.C. 3 vezes eles são derrotados e vão embora. Agora a pergunta é: o rei da Assíria, ele entra, domina, destrói, acaba com o povo dessa terra, porque estava obedecendo ao mandamento de Deus? Porque em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 33, versículo 34, o rei da Assíria, ele fala para Ezequias: eu estou passando, destruindo tudo por onde eu vou. Então eu tenho uma dica para você, Ezequias: não adianta clamar pelo seu Deus. Por onde eu passei, os deuses dessa terra não conseguiram impedir a minha mão. Então você acha que o seu Deus vai conseguir impedir? Agora eu pergunto: essa é uma palavra de quem está cumprindo um propósito de Deus? Ou ele estava indo apenas para satisfação pessoal? Apenas porque queria poder, influência, conquistar territórios e pela própria maldade do seu coração? Assim também o Senhor envia o espírito do erro para aqueles que não creram na mensagem da sua salvação, e eles se afundam mais e mais em dar crédito à mentira. Porém, eles próprios são culpados. Eles próprios se deleitam na injustiça. Eles próprios querem matar o Senhor. Eles próprios dizem: vamos sacudir de nós as algemas que nos prendem a Deus. O homem moderno, ele deseja matar o Senhor. Deus morreu, a gente evoluiu. Isso aqui não tem nada a ver com Deus, a gente vive nossa vida aqui mesmo, não tem Deus. E o ser humano, então, é o seu próprio Deus. Nós podemos observar aqui que Paulo ele ensina sobre o caráter, obra e sinais que identificarão esse homem da iniquidade. O ensino de Paulo, mais uma vez, tem como objetivo acalmar a igreja, para que ela não vivesse em desespero, mas também ensinar para que a igreja estivesse alerta e reconhecesse este homem da iniquidade. E nós também temos o mesmo ensinamento. Devemos saber reconhecer quando esse momento chegar. Lembrando que o espírito do homem da iniquidade já opera em nossos dias. O espírito do homem da iniquidade já pode ser visto no nosso tempo. Nós temos visto pessoas sendo enganadas por todo tipo de mentira e se satisfazendo quando a injustiça ela acontece. Acontece que o homem da iniquidade só vai chegar no seu clímax, no seu ápice,
E devemos entender, meus irmãos, por último, que não existe uma queda de braço entre o Senhor e o homem da iniquidade, um dualismo de forças iguais, porque o versículo de número 8 diz, então será de fato revelado o iníquo, que eu propositalmente pulei esse versículo para explicar ele agora, a quem o Senhor matará com um sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O poder das trevas não é em nada comparado com o poder do nosso Deus. A destruição desse homem da iniquidade será realizada pelo nosso Deus. O Senhor sairá vencedor no último dia. É Ele que vai dominar definitivamente sobre a terra, para louvor e glória do seu próprio nome eternamente. Nós já vimos que que Paulo, aliás, tratando a respeito da volta de Cristo, ensina que a volta de Cristo não será secreta, e por último, que a volta de Cristo será precedida pela chegada do homem da iniquidade. Mas por último, eu quero tratar rapidamente que Paulo ensina também a respeito da segunda vinda de Cristo, que essa operação do erro que atua nos descrentes, ela não toca nos eleitos de Deus. Olha que maravilha. Então nós podemos ser enganados pelo homem da iniquidade? Os irmãos já têm a resposta. Esse espírito de erro, essa operação do erro não toca nos eleitos de Deus. Versículo de número 13. Entretanto, ou seja, indo ao contrário da ideia anterior a respeito do espírito do erro, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha o louvor de Paulo. Eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, igreja de Tessalônica, porque vocês não fazem parte desse grupo. Os que serão afetados por esse sistema enganador. Eu dou gratidão a Deus, porque vocês não receberão castigo. Essa é a doutrina da eleição, da predestinação. Antes que o mundo existisse, antes que Deus houvesse dito, haja luz, Ele já havia eleito e predestinado os seus escolhidos para a salvação, dos quais eu e você fazemos parte. Antes de ter dito lá em Gênesis, haja luz, Deus já havia escrito o nome dos seus filhos no livro da vida. Já vi o nome do Eliseu lá, vou me retratar agora, para vocês não acharem que o Eliseu vai ficar para trás. Já havia o nosso nome no livro da vida. Essa é uma das doutrinas mais lindas da palavra de Deus. Desde os patriarcas, até os profetas, desde os apóstolos, até aqueles da igreja prometida, desde os crentes da igreja de Tessalônica, aos crentes da segunda igreja presbiteriana de Ji-Paraná, Deus já havia escolhido os seus e escrito os seus nomes no livro da vida. Nossa igreja não é pentecostal, mas se você quiser tomar posse de alguma coisa, toma posse disso. Seu nome está escrito no livro da vida. E vai continuar salvando depois que nós partirmos, depois que nós morrermos. Aqueles que virão depois de nós, os nossos filhos, os nossos netos, os eleitos já estão salvos. O Espírito Santo e a sua obra nos consagram. Essa é a ideia de santificação, que o texto diz aqui, nos salvou, nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. A ideia de santificação é a ideia de consagração, a ideia de separação. Pela obra do Espírito Santo, pela obra de Cristo Jesus na cruz, Deus separou deste mundo, Deus tirou desse mundo aqueles que são salvos, aqueles que são escolhidos. E é muito interessante também observar esse paralelo aqui que Paulo faz, porque anteriormente ele diz, aqueles que serão enganados, eles darão crédito à mentira, e eles serão enganados com um engano de injustiça, porque não escolheram ou não aceitaram o amor pela verdade, escolheram a mentira. Mas Paulo agora fala assim, vocês foram escolhidos pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então aqueles que escolheram ser enganados pelo erro, nós não, fomos escolhidos pela graça de Deus, para termos fé, certeza na verdade de Deus. E o versículo 14 continua, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
O evangelho da cruz, o evangelho da ressurreição de Cristo, é o único caminho que nós temos para alcançar a salvação. Crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador é a única porta de entrada para o céu. Então não adianta você comprar terreno no céu, não adianta você ajudar os pobres, não adianta você sustentar a sua família, ainda que isso deva acontecer. Não adianta você fazer peregrinações a montes santos, a cidades santas, a lugares santos, porque o único caminho que nos leva ao céu é a obra de Cristo Jesus. Tem uma frase no filme do Lutero, eu nem sei se está nos escritos dele mesmo, mas estava lá no filme, eu achei muito interessante, em que ele fala bem assim: no último dia, nós podemos dizer diante do tribunal do Senhor, nada em minhas mãos eu trago, apenas na cruz eu me agarro. É a única forma de entrada no céu. Não importa se você é bonito, se você é feio, não é pela beleza que você vai entrar. Se você é rico, você é pobre, nada disso vai adiantar. E o versículo de número 15, assim pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Olha que maravilha que o Paulo está dizendo agora. Paulo está confortando os irmãos e animando os irmãos para permanecerem firmes. Isso porque a gente não pode esquecer que eles estavam passando por tribulação, por perseguição. Então Paulo fala, eu sei que vocês estão sofrendo, eu entendo que vocês estão sofrendo. E Paulo podia muito bem dizer isso, porque Paulo também estava sofrendo. Paulo também teve que sair fugido da cidade. Paulo que também já tinha sido até dado como morto uma vez, porque foi apedrejado. Paulo sabia o que era sofrer. E Paulo diz, fiquem firmes, a perseguição está batendo a porta, mas a mensagem é, tenham calma e um espírito de perseverança. Paulo ele faz um jogo de palavras muito interessante aqui, já que anteriormente, quando ele citou os ensinos antibíblicos, aqueles que falavam que vinham por Paulo, por palavra, por epístola, a gente recebeu uma epístola de Paulo, eu ouvi Paulo dizendo, e ensinavam mentiras, agora Paulo fala, quando for verdade, quanto ao assunto da verdade, aquilo que nós ensinamos vocês, aí vocês aceitam, por epístola ou por palavra de Paulo. Irmãos, os últimos dias, eles estão se aproximando, nós já estamos batendo as portas, né? Nós conseguimos observar isso, e nós devemos nos preparar para eles, para esse dia, nos preparar para, se preciso for, morrermos em nome de Cristo. Precisamos nos preparar, porque cada dia a gente pode ver mais e mais essa ação refreadora do Espírito Santo sendo afastada, e a maldade do ser humano cada vez se ampliando. Como eu falei, algum tempo atrás, a gente não via tantas notícias de tragédias acontecendo, da maldade do ser humano, mas está sendo cada vez mais comum, é cada vez mais normal. Os homens que se opõem a Deus, eles simplesmente aguardam então a chegada desse líder maior. E nós devemos nos preparar, porque os últimos dias da igreja prometem ser de aflição, prometem ser de sofrimento, de perseguição, o que de fato já está acontecendo em alguns lugares. Em alguns lugares do nosso planeta, já existe pena de morte para aqueles que entregam a sua vida a Cristo e que professam publicamente sua fé. Então nós estamos caminhando para isso. E eu não quero desanimar os irmãos, porque a mensagem de Paulo para nós também é de que os irmãos podem tirar os nossos bens, podem tirar o nosso trabalho e podem tirar até mesmo a nossa vida, mas eles não podem nos tirar a salvação e a alegria que vem dela, porque a salvação e a alegria que nós temos não procedem de nós, não foi conquistada por nós, mas é uma obra divina realizada no nosso coração. O mal não pode tocar os eleitos de Deus. Nós vimos nessa noite que alguns outros ensinos de Paulo a respeito da volta de Cristo. Nós vimos que essa volta não vai ser secreta, então deixados para trás nós podemos esquecer, podemos estar tranquilos, porque todo olho verá a volta do Filho do Homem. Nós vimos também que Paulo ensinou sobre o homem da iniquidade, aquele que precederá a volta de Cristo, mostrando as suas obras, o que é bom para podermos reconhecê-lo, identificá-lo. E por fim,
Paulo ele consola a igreja, dizendo que essa operação do erro não pode tocar nos eleitos de Deus. Aqueles que são eleitos não serão enganados por este homem. E Paulo termina essa sessão, assim como ele terminou a sessão passada, o final do capítulo de número 1, com uma oração. A oração de Paulo no versículo 16 e versículo 17 é essa: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Consolar, meus irmãos, é amenizar o sofrimento, amenizar a aflição. Quando alguém tem algum parente que falece, aí a gente escreve uma mensagem: estou orando pela consolação do seu coração, ou tem uma palavra de consolação. Isso é, palavras e desejos que aquela dor, aquele sofrimento sejam amenizados, sejam apaziguados. E é isso que Paulo está fazendo aqui. Nós somos afligidos de todos os lados por causa de Cristo, e isso se nós realmente estamos seguindo o Evangelho de Cristo Jesus. Nós participamos dessa aflição, mas Deus vem com seu santo e puro alívio, amenizando a nossa dor, para que nós cheguemos no dia do Senhor intactos, a nossa fé inabalável. Essa é a perseverança dos santos. Quando entendemos a respeito da perseverança dos santos, não é que nós temos poder em nós mesmos para lutar e para nos mantermos firmes, porque por nós mesmos, meus irmãos, todos abandonávamos agora a fé. Todos nós estávamos em casa assistindo Fantástico. Eu nem sei o que passa nesse horário, não sei se ainda é Fantástico ainda. Todos nós já tínhamos desistido da caminhada cristã, mas é o Espírito Santo que persevera por nós, que nos mantém no centro da vontade de Deus, e Ele vai continuar nos mantendo até a volta do Senhor. E eu quero terminar essa mensagem dizendo que todos nós que somos eleitos, estaremos com toda a certeza no dia de Cristo, para recebermos a plena salvação. Todos nós que somos eleitos, com toda a certeza, porque é promessa de Deus, estaremos no dia de Cristo. Até que se a gente estiver morto, o céu vai entregar, a terra, o mar vai entregar, e seremos ressuscitados. Estaremos para sempre com o nosso Senhor, recebendo esse consolo eterno de Deus. Amém? Vamos orar. Eu peço que o presbítero Márcio já venha. Vamos orar enquanto ele está vindo. Senhor Deus, nós louvamos o Senhor pela palavra que falou no nosso coração. Obrigado, Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas além de ter nos salvado, ainda nos deu a sua palavra para aprendermos do Senhor e sermos consolados, animados e exortados até a volta de Cristo. Nós pedimos que o Senhor nos mantenha, Pai. Nós pedimos que essa confirmação, que a sua salvação redunde em nós boas obras, que possamos externalizar aquilo que nós cremos através de boas obras e que possamos permanecer firmes até o dia de Cristo. E clamamos que o Senhor venha, esperamos a volta do Senhor. Até lá, Pai, nos mantenha. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.